Você já sentiu que a sua vida fracassou? Eu tenho 31 anos e não sou CEO, não sou dono de uma Big Tech, não sou bilionário, não sou nem milionário, não sou famoso, sou apenas uma pessoa anônima, não sou influencer, não sou reconhecido mundialmente na área que eu trabalho. Eu apenas sou uma pessoa que vive, que tá nesse mundão, já fez muita coisa errada, já também acertou várias vezes, mas a única coisa que eu levo de ensinamento de todo esse processo é que não adianta se desesperar, não adianta a gente querer correr atrás igual louco do tal do sucesso ou de algum reconhecimento financeiro, porque todo mundo tem o seu próprio tempo, todo mundo tem o seu próprio propósito e o próprio processo. Tudo leva tempo. E quando a gente entende isso, a gente fica um pouco mais tranquilo. Isso não significa que a gente vai entrar em uma fase de conformismo e achar que está tudo bem quando as coisas não mudam. Isso não significa que a gente vai simplesmente aceitar a derrota e viver uma vida limitada, uma vida sem graça o resto da vida. Mas a gente vai entender que a gente precisa respeitar esse tempo. A gente precisa viver um dia de cada vez, fazendo as coisas que têm que ser feitas para conseguir chegar num lugar melhor. Então, eu não sou nada dessas coisas que eu falei anteriormente. Eu sou apenas um professor, uma pessoa que grava vídeos, um escritor que ganhou alguns prêmios, vendeu alguns livros, mas nunca atingiu um reconhecimento nacional, por exemplo. E tá tudo bem ser assim, tá tudo bem, porque eu sei que muitas vezes eu deixei oportunidades escaparem por conta da vida que eu levava, por conta do abuso das drogas, por conta da imaturidade. E eu aprendi com isso, e é isso que importa. Eu não vou me comparar com a outra pessoa, olhar os meus amigos, olhar os familiares, olhar o desconhecido nas redes sociais e querer a mesma coisa que a outra pessoa tem, porque aquilo é dela, aquela é a história dela, aquele é o processo dela, e o meu é outro, completamente diferente. E eu não posso ficar nessa comparação constante e nem ficar remoendo as coisas que eu fiz de errado, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, isso não vai me fazer crescer, isso não vai me fazer amadurecer, isso não vai me tornar uma pessoa melhor. O que eu preciso fazer mesmo é só me comparar. Comparar com o que eu era um ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Quem era o Thiago? Quem era aquela pessoa? O que aquela pessoa fazia na sua rotina? Quais eram as ambições? Quais eram os sonhos? É só isso que eu posso fazer. Olhar para trás e analisar todas as coisas que eu mudei, todas as coisas que eu deixei de fazer e todas as coisas que eu faço hoje. Porque essa é a única comparação que interessa no final das contas. Essa é a única forma da gente evoluir. Quando a gente toma consciência de que a gente vacilou muito em várias oportunidades, em várias vezes. E depois que aquela oportunidade passou, já era. É hora de buscar a próxima. É hora de começar de novo. É hora de ir para outro estágio. Mas com a consciência alterada. Não por substâncias, mas sim por reflexões. Então, tudo que a gente precisa é olhar para nós mesmos e pensar: o que eu já melhorei nesses últimos tempos? O que eu preciso ainda melhorar? O que está faltando? E como que eu posso ficar melhor? Como que eu posso ser uma pessoa mais interessante e mais próximo daquilo que eu quero de fato ser? E aí é que está a grande questão. Quem sou eu hoje? E o que eu quero ser no futuro? E acima de tudo, o que eu estou fazendo hoje para ser essa pessoa no futuro? Então, por mais que eu não tenha chegado lá, por mais que eu não tenha
alcançado todo o sucesso, todo o reconhecimento financeiro, toda a fama que um dia a minha versão juvenil sonhou, eu tenho a plena certeza de que eu tô muito melhor do que eu tava 10 anos atrás. Eu tô muito melhor nesse começo dos 30 do que eu tava no começo dos 20. Eu era uma pessoa completamente arrogante, completamente imatura, completamente bêbada. Usava todos os tipos de substâncias, não me importava com o próximo e era completamente egoísta. E isso me levou a lugar nenhum. Isso me levou muito pelo contrário. Quer dizer, me levou para um lugar, pro fundo do poço. Foi para onde eu fui. E agora, observando esse passado, a única coisa que eu posso fazer é evitar a repetição dos erros. É só isso. É só isso. Fazer hoje em nome do amanhã. Fazer todos os dias pensando lá na frente, mas sem aquela paranoia, só sabendo que eu tô fazendo. Como eu falei em outro vídeo, vivendo o momento. Porque eu sei que a vida que eu levo hoje é muito mais coerente do que a vida que eu levava no passado. E se as escolhas ruins antigas me trouxeram para um ponto terrível, pelo menos agora eu faço escolhas boas e a chance de eu chegar em um ponto bom lá na frente é muito maior. E é isso que a gente tem que pensar. Eu não cheguei lá ainda. Eu não me tornei o que eu quero me tornar. Mas eu tô tentando todos os dias. E uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi sonhar, mas realizar. Buscar realizar. Não adianta nada a gente só sonhar, ter um monte de plano mirabolante, um monte de projeto e não se coçar, não fazer, não correr atrás. E hoje, mais do que nunca, eu faço isso de cabeça limpa, faço isso com foco, faço isso com um objetivo maior e faço isso diariamente. E o problema maior que eu enxergo no meu passado é que eu não sabia ter constância, eu não sabia ter ritmo, eu não sabia me propor a fazer alguma coisa e continuar fazendo. Eu estava sempre pensando num resultado imediato, eu estava sempre pensando em uma resposta rápida. E não é assim que a vida funciona. Tudo bem que o excesso das drogas também me fazia ter essa impressão, porque eu era acostumado com os prazeres rápidos. Eu era acostumado a ter aquele acesso imediato. E eu achava que o resto das coisas também precisavam ser imediatas. E quando eu entendi que tudo demanda um longo processo, as coisas ficaram mais simples. E quando eu comecei a me observar de fato, sem medo, sem julgamento e sem receio do que eu ia descobrir, as coisas também clarearam bastante, que eu pude identificar o que eu fazia de mais errado. E eu cheguei na conclusão de que o meu maior erro era não ter essa consistência nas atividades que eu me propunha a fazer. Eu desistia muito rápido das coisas. Eu começava várias coisas ao mesmo tempo e raramente terminava uma delas. A única coisa que eu realmente mantive o padrão foi a escrita. Mas escrever sem publicar não vai me levar a lugar nenhum. Gravar e não postar também não vai me levar a lugar nenhum. Saber e não ensinar não vai fazer com que as coisas evoluam. Não vai fazer com que o outro cresça e nem que eu amadureça. Então, a maior lição que eu aprendi foi ter a disciplina para fazer o que tem que ser feito todos os dias. E sem desespero, sem ânsia de um resultado imediato, rápido, fácil, sabendo com plena consciência de que tudo demora, tudo toma tempo e tudo depende de um processo. E muitas coisas estão fora do meu controle. Na verdade, eu quase não consigo controlar nada. Então, a única coisa que eu posso fazer é focar o que eu posso controlar. O meu dia, as minhas horas, o que eu faço com elas, meus estudos, o meu trabalho, a quantia que eu economizo. Tudo isso eu posso controlar. Mas é muito pouco.
porque as variáveis são muito maiores do que as coisas que a gente consegue realmente controlar. Então, a gente não pode se desesperar. As coisas vão acontecer, mas tudo tem seu tempo. E a gente tem que olhar só pro nosso passado e ter essa certeza de que a gente tá melhor. Ter essa convicção de que as coisas mudaram pro melhor. E quem sabe um dia eu chegue lá. Quem sabe? Quem sabe? Mas eu tô fazendo hoje. Eu tô fazendo todo dia. E eu tô tranquilo. Eu sei que o que eu preciso fazer, eu tô fazendo. E isso é libertador. Porque isso faz com que você não coloque tanta pressão e viva as coisas conforme elas vão acontecendo. Então, o que eu quero falar com tudo isso é que eu não cheguei lá, mas tô tentando e tô fazendo tudo que eu preciso. E você? Fica de tarefa de casa para você pensar no que você já melhorou e o que você tem que fazer para se tornar a pessoa que você quer se tornar lá na frente. Até a próxima. Valeu!